Fala galera, eu sou o Arthur Sendra, vocês estão em mais um episódio do Artflix Podcast, o melhor podcast da sua semana, e hoje eu tô aqui com uma psicóloga, duas psicólogas na verdade. A gente vai falar sobre o vício das redes sociais, até que ponto pode ser uma coisa benéfica, ou até quais são os malefícios que pode haver, seja com o público mais adulto, infantil, jovem adulto consumir. Dentre de outras coisas que a gente vai abordar de forma mais aprofundada. Então aqui eu tô com a Karine. Tudo bem, Karine? Tudo Seja bem, bem-vinda. Arthur, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite. A gente proteger a infância e a adolescência é essencial. Isso. E aí pode apresentar a sua amiga. Eu tô aqui com a Juliana Argento. Tudo bom? Boa tarde. Psicóloga também. Trabalha especificamente com crianças típicas e neurotípicas. Há mais de 15 anos. Vai ser ótimo a gente falar sobre isso, né? Porque a gente vê que tá rolando... Houve um boom agora na internet, não só sobre a parte de uso excessivo em grande demanda da internet como um todo, redes sociais e tal, além de outras coisas que mais pra frente a gente vai acabar falando também. E aí eu queria começar a te perguntar, assim, vou falar um pouco lá no começo, quando a internet estava começando a engatinhar, eu lembro muito que o uso da internet era uma coisa bem recreativa, né? Eu sou da época lá que a internet começava, a internet de escada, então você precisa poder fazer qualquer tipo de coisa. A pessoa não podia usar o telefone, né? Porque se alguém tirasse Sim. o telefone do gancho, a internet caía e começava a dar um problema. Entreguei minha idade agora. Não, e depois de meia-noite era um pulso só. Isso. Então todo mundo ficava esperando meia-noite para gastar um pulso só de telefone. E final de semana também, E final de semana, verdade. Que era caro a ligação Era ali. caro. O tempo que você ficava de internet era equivalente a um período de como se fosse uma ligação para uma pessoa. Exato. Né? Enfim, anos depois... tornou-se uma coisa comum, que faz parte hoje do dia a dia de todo mundo, né? Você depende hoje da internet para você, até para você viver, para você conseguir fazer tem gente que trabalha só com isso, enfim. Aí eu queria, de repente, levantar com você aí, em que momento que a internet, eu vou falar internet e aí, a partir da internet pode englobar tudo, as redes sociais. Em que momento que a internet ela passa a ser uma coisa problemática ou até prejudicial, até tanto na parte da saúde quanto na parte do seu convívio social, assim, entre os públicos... Aí você pode desenvolver entre os públicos jovens adultos, os adultos e até as mesmas crianças nas escolas, como é que isso afeta na prática? Você trouxe um ponto interessante. Eu vou fazer um recorte do que eu experienciei e tenho experienciado hoje dentro da escola. Eu sou psicóloga clínica, eu faço atendimento particular, mas eu também sou assistente terapêutica de crianças neurodivergentes. E trabalho em 2 escolas, assisto duas crianças. E de manhã eu estou numa escola que tem o ensino fundamental e ensino médio. E essa proibição dos celulares dentro de sala de aula foi a melhor coisa que poderia acontecer na vida do adolescente, na vida das crianças. Por quê? Gente, eles começaram a se comunicar, a gente vê uma hora de recreio diferente. Eles se comunicam, eles jogam bola, eles jogam vôlei, corta aquele... As habilidades sociais estão começando a voltar, né? Porque antes eles até... Desculpa ter te cortado. Nada. Eles se comunicavam, mas cada um no seu celular. Jogavam, mas não tinha aquela interação olho a olho. E muitos ficavam no celular. A gente sentado jogavam aqui na no mesa, celular, do lado, e não conversavam. Só Não. através de via WhatsApp, do grupo. Só que a gente tem 2 questões. Uma, os pais que continuam deixando as crianças irem para a escola com o celular, e pais que realmente acham que isso é besteira. E a gente tem um outro grupo de pais que realmente está ali junto da escola. E a gente vê muita diferença no comportamento dessas crianças. E aí eu vou te dizer, tem muita gente que fala, mas isso não tá valendo, eles levam o celular para a escola e vêm escondido.
Mas a gente não mede a eficácia ou a performance de alguma coisa contando com 100%. É sempre a redução daquele comportamento. Eles continuam muitas vezes olhando o celular, às vezes a gente chega no banheiro, os banheiros, né, é biombo que chama? Sim. Os biombos, né, individuais, agora estão sempre cheios. Eles estão pedindo mais para ir ao banheiro, mas sempre tem lá um inspetor que fica, bora, gente. E é óbvio que eles estão no banheiro olhando ali o celular. Mas são todos? Não. Reduziu muito, absurdamente. O time é curto, porque eles não vão conseguir passar o recreio todo preso nos celulares. Sim. E até, voltando um pouquinho à sua pergunta, no meu ponto de vista, piorou muito com a pandemia, porque antes da pandemia, você acessava, sim, já tinha algumas coisas complicadas também, mas depois você ficou, né, todo mundo ficou obrigado a só acessar a escola. A criança pequena, alfabetização 4 horas em uma tela. Numa tela. Nossa, isso Horroroso. foi um caos. Eu Sim, tenho uma horroroso. sobrinha, na época, na pandemia, ela estava com 9 anos. Para o professor conseguir dar aula online, ao vivo para aquelas crianças... Insano. Insano. Era impossível. Mas voltando ao início da tua pergunta, a gente pode falar um pouco, e a Ju pode me ajudar muito nisso. Ela trabalha especificamente mais com criança. Para o desenvolvimento infantil, a necessidade de contato, desenvolvimento de habilidades sociais. Como que foi? Você já entregou a sua idade? A minha é bem mais do que a sua. E eu me recuso a falar. A gente já aprendia a lidar com a frustração, controle inibitório, limite muito cedo. Porque a gente via desenho. Primeiro, as casas não tinham televisão em todos os quartos. E a gente está falando da grande maioria. Claro, a gente não está falando daquele 1%, não. A gente está falando de 99%, né? E era uma televisão para todo mundo ver. O pai, a mãe, os irmãos, né? E tinha o horário do desenho. Eu queria matar minha mãe porque eu estudava de manhã e eu não via o Bom Dia da Xuxa. Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Tem pera, tem uva, tem. E você perdeu, já era. Tem que esperar. Se vai passar de novo, quando vai passar. Então, você era obrigado a esperar. Você não apertava um botãozinho, tipo, eu quero voltar, parou. Cara, eu acho que um dos maiores traumas da minha infância, acho que foi justamente o período de ter que estudar no período da manhã. Porque Nossa. eu não conseguia ver, que no meu caso já não foi a Xuxa, né? Foi o Bom Dia e Companhia, o Sim. Sábado Animado. Tá bem, Mas sábado beleza, valia, mais tranquilo. né? Só que eu fui daquela criança que eu cresci. Na época eu achava isso péssimo, hoje eu continuo achando, não sei nem se isso ainda existe hoje ainda, né, nas escolas, como é que os pais fazem isso ainda. Mas eu era daquela criança que eu ia pra escola no período da manhã, só chegar em casa depois das 5 horas da tarde. Existe o integral. Porque ia pro horário Existe integral muito. ainda. Ou seja, eu me sentia literalmente escravizado, porque eu queria sair da escola para poder chegar em casa vendo televisão e não podia. Porque eu tinha que ir pra lá, teoricamente, para poder fazer o dever de casa, que às vezes dava certo, eu fazia. Na grande maioria das vezes não rolava, porque, enfim, eu era uma criança meio complexa. Tanto na questão da aprendizagem, quanto porque eu simplesmente também não queria mesmo. Eu queria, eu cumpro o meu horário de estudar, que é X. A partir dali, beleza, acabou. Quero ir eu quero pra minha casa casa. pra relaxar, pra brincar, ver um desenho e tal. Sim. Vi muitos desenhos, não me impediu nada de consumir. Só que foi com TV por assinatura, que aí isso era mais tranquilo, né? Que veio também um pouco depois, né? Na minha época nem tinha primeira TV por infância, assinatura. Não tinha. Gente, eu ia ainda pra biblioteca. Você não deve ter vivido isso, mas eu ia pra pouco, mas eu biblioteca pra fazer pesquisa. Essa também é uma parte positiva da internet, né? Facilitou. Super positivo. Hoje Se souber usar, né? Não é só fazer um recorte e colar. Exatamente. Já facilitar a pesquisa. Mas hoje a gente está tendo uma precariedade muito grande, muito grande. Eu tenho pacientes hoje que são acadêmicos de medicina e que estudam pelo ChatGPT. Eita. Então a preocupação é
Futuros profissionais, a gente está olhando, quando a gente olha para a criança, para o adolescente hoje, e a gente diz, isso não é problema meu porque eu não tenho filhos. Não, isso é problema de todo mundo. Eu sou muito fã de filmes de super-heróis. E eu não me esqueço da cena do Homem-Aranha, em que ele vai fazer... Exatamente. Nossa! Não, compartilha que eu mostrei aqui. Eu vou compartilhar. Então... a grande frase do Homem-Aranha pra mim é: grandes poderes geram grandes responsabilidades. E aí o Ben, acho que ele queria comprar um carro, é isso, Arthur? Enfim, ele precisava de uma grana porque ele queria impressionar a menina. Ele foi se inscrever numa luta. Um programa de luta e tal, porque se ele vencesse aquela luta, tinha um time que tinha que ficar naquela luta ali, sobreviver na luta, e aí ganhava o prêmio em dinheiro e ele ia usar o dinheiro pra poder comprar o carro lá pra Mary Jane. Isso. E aí ele ganhou a luta. Quando ele foi na sala pra receber, tipo, ele tinha que ganhar $1.000, o cara deu $100. Aí ele falou, como assim? Mas tá escrito aqui, era $1.000. O cara virou pra ele e falou, mas isso não é problema meu. Aí ele saiu todo cabisbaixo no corredor e tava esperando o elevador. Quando o elevador chegou, vieram 2 homens que foram na sala desse administrador e assaltou. Pegou todo o dinheiro dele. E aí, o que ele fez? O cara veio correndo, ele se encostou na parede, os assaltantes desceram no elevador. O cara olhou pra ele e falou, nossa, mas como assim? Aí ele, você não vai fazer nada? Isso não é problema meu. E aí, esses assaltantes descem. E qual é o carro que eles entram pra assaltar? Do tio Ben. E eles matam o tio Ben. Nossa! Acho que essa cena deixou uma grande galera, assim, um monte de jovens meio traumatizados no filme, né? Mas trazendo, né, por que eu fiz essa reflexão? É problema seu, é problema meu, problema nosso. Sim. As crianças hoje, os adolescentes hoje, porque serão os futuros profissionais, que quando a gente vai estar numa idade muito mais vulnerável. Sim. E, por exemplo, o uso dessa geração pelo chat GPT, pelas redes, pela internet e tudo, você já comentou que durante a aula ali, as crianças agora com essa nova lei, parece que elas começaram a interagir mais e tudo, mas e na parte do agora indo para um jovem adulto ali, na sua casa de seus 20 e poucos anos ali e do adulto, como é que você acha que isso impacta na vida social, ou não só na vida social, mas também numa rotina de trabalho de um adulto ou de um jovem adulto, assim? Impacta em tudo, assim, Arthur. Eu vou trazer um exemplo meu pessoal, porque eu tenho uma grande dificuldade de... Assim, nitidamente eu já aceitei que eu tenho um grau, só não sei qual, de TDAH. Mas isso me impacta um pouco porque, por exemplo, eu não consigo simplesmente largar o telefone para poder fazer coisas que eu gosto de fazer. Tipo assim, às vezes eu tô em casa, eu tô no sofá, eu quero ver um filme. Aí eu pego de preferência um filme de terror para poder assistir. Aí eu coloquei lá o filme, só que, aí daqui a pouco sempre tem uma ação voluntária de sempre ir lá, pega o telefone para olhar. Eu já tentei criar algum tipo de estratégia para largar o telefone lá no quarto, ou esconder o telefone. Às vezes dá certo, mas não é sempre. Mas são coisas que eu gosto, são coisas que eu sinto prazer em fazer e eu não consigo por causa do telefone. Sim. E acontece muito até de forma involuntária mesmo, você acabar indo pro telefone. Assim, qual que seria o caminho que pode ser sugerido ou recomendado para, de repente, reduzir mesmo de forma involuntária, esse uso massivo, constante do telefone, das redes, enfim? Então, a gente trabalha muito, inclusive, deixa eu abrir um recorte para você, não sei se você sabe que pro TDAH, padrão ouro de tratamento é terapia, TCC, Sim. Terapia Cognitivo-Comportamental. Fica a dica. Tá? Fica já a dica aí pra você, Arthur. Então, a gente faz muito em consultório, que a gente chama de psicoeducação, né? Tudo é treino, Arthur, e vai exigir esforço. Só que com o celular na mão, cada vez menos a gente quer se esforçar. Por quê? Tem
um neurocientista, professor que eu gosto muito, professor Pedro Calabres. Ele tem um canal chamado Neurovox e ele fala muito sobre esse tipo de conteúdo. E aí eu não chamo mais de zona de conforto. Eu vou falar como ele. Zona de acomodação, né? É aquele lugar que pode estar ruim, mas você continua ali. Então, no início, é treino. É desconfortável pra caramba. É muito desconfortável. É você, quando você for ver, pro jovem adulto, né? Com criança é totalmente diferente. Mas vai ser treino. Com criança a gente faz combinados, né? Com adulto, a gente precisa fazer os nossos combinados e bancar os nossos combinados. Tem que ser mais incisivo quando o público já é mais um jovem adulto ou propriamente adulto. Precisa ser vontade própria. O outro não é capaz de ajudá-lo se ele não quiser, tá? Então, o exemplo aí do celular. Como que a gente poderia fazer um treino em você para você conseguir assistir um filme inteiro, que é uma coisa que te dá prazer, sem o celular? A gente vai medir isso, a tua performance, pelo tempo de permanência que você consegue ficar sem o celular. Tudo é o acesso. Então, você vai deixar o celular lá no quarto e você vai começar a assistir o filme e você vai colocar um cronômetro. Você vai começar, de repente, conseguindo ficar 5 minutos vendo o filme. E aí, quando te der a vontade de você pegar o celular, você tem que sair do piloto automático. Porque você está fazendo um treino. Sim. Aí você vai falar, Arthur, por que você vai pegar o celular? Por que você precisa pegar o celular? Não preciso. Você já saiu, entre aspas, falando de forma muito rasa, tá? Você saiu da emoção e ativou uma outra parte no teu cérebro, que tá fazendo você não agir pela emoção, e sim pela razão. Isso assim, só um parêntese aqui. Como eu falei, eu sou extremamente viciado em tecnologia. Isso assim, além do telefone, em uma casa como a minha, não vou dizer que ela é completamente conectada, mas assim, ela tem uma gama relativamente alta, toda tecnológica, tudo conectado. Então, beleza, o telefone tá lá no quarto, mas aí tem a Alexa em todos os cômodos da casa. Beleza, a Alexa já não interfere tanto, a meu ver, porque é mais coisa de pergunta e resposta. Mas você perguntar se vai chover, se não vai, como é que mesmo assim, a IA da Alexa, ela é bem precária, né, comparado com o ChatGPT. O ChatGPT já chegou num nível que, se você fala, não sei se você usou ela para falar com voz. Uso. A voz dela tá praticamente de uma pessoa de verdade, assim, né? Então, assim, sobretudo num ambiente que é cheio de tecnologia, torna-se ainda mais complexo de você manter o foco e a concentração naquilo que você gosta de fazer. Então, cada um escolhe suas batalhas. Sim, e assim, importante também você prestar atenção. Quanto tempo você consegue ficar com uma atenção plena naquele filme? Início 10, 15 minutos. Vontade de pegar o celular, você para, vai ao banheiro, sei lá, pega um refrigerante, faz uma pipoca e volta. Não corre pro celular. Sim. Porque também não adianta você ficar ali no filme olhando e falar, queria o celular. Você não vai prestar atenção da mesma forma. Então, é você trocar o estímulo. Exatamente. Né? Agora, para você não ficar ansioso, outra dica. Coloca um alarme no celular. O máximo que eu consigo ficar... Ou você escolhe, você quanto adulto escolhe as suas batalhas, né? Não, eu quero garantir que eu fique 5 minutos sem o celular. Para você não ficar olhando toda hora a hora... Coloca pro celular tocar de 5 minutos. De 5 minutos Alexa. você sabe... Alexa, que você pode levantar e ter o acesso. Mas aí você vai escolher se você vai ou não. Né? Então, são combinados. Por exemplo, tecnologia. A gente pode pensar, porque a gente constrói junto com o paciente, de acordo com as prioridades dele, com as necessidades dele, toda uma estratégia voltada para a vida dele. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia, ela te ajuda na sua vida, mas você, de repente, como que eu posso fazer para sair dessa bolha e ver diferente? Já imaginou, de repente, domingo, a partir de meio-dia, você vai se desligar de tudo que é tecnologia? Sim.
E o domingo à tarde, 12:06, a tecnologia vai estar morta. E só quem vai estar vivo são os seres humanos que habitam na sua casa. E Isso trocar hábitos. Trocar hábitos. Você, quanto adulto, precisa ir vendo. Porque o adulto, ele só vai trocar alguma coisa se ele tá tendo algum prejuízo. E se fizer sentido, porque às vezes tem prejuízo sentido. E você fala, cara, mas não quero. E ok. Porque você entra que é mais cômodo eu continuar com aquilo do que eu simplesmente ir lá e tirar. Porque te gera dopamina. Só que existem outras. A atividade física gera muito mais e é super saudável. Então é trocar a sua dopamina. Exatamente. Agora, precisa ser o seu estímulo, a sua vontade. Aproveitando e pegando esse gancho. Você acredita que uma criança, que um adolescente que não experienciou a vida... Existem estudos hoje que dizem que o nosso cérebro ele só está totalmente formado a partir dos 25 anos. Né? Eu até brinco muito com meu filho. Meu filho tem 20 anos e ele já pega estrada. Ele mora em BH e ele dirige Rio-BH. Vamos lá, né? Eu falo... Pedro, pelo amor de Deus, seu cérebro não está formado, meu filho. Seu controle inibitório ainda não está 100% dando conta. Então, assim, quando você pensar em acelerar demais, lembra de mim. Lembra de mim, por favor. Depois dos 25 anos, então eu brinco, eu trago, né? Porque imagina ser filho de psicólogo, né? Mas eu vou trazendo de forma muito lúdica isso pra ele, sabe? Inclusive, falam sobre drogas, né? Que se você tiver que experimentar alguma droga na vida, experimenta depois dos 25, pra não causar aí algum tipo de dano. De dano, sabe? No teu desenvolvimento, no teu neurodesenvolvimento, né? Mas, pegando esse gancho, a gente quanto adulto, que precisa fazer combinados com a gente mesmo, que ainda faz péssimas escolhas. Como que uma criança de 6 anos, de 12 anos, de 13 anos, tá decidindo o que é melhor para ela? E às vezes tem crianças menores, né? De 3. Menores! A Ju vê isso em consultório, eu vejo isso em consultório. Existem casos, eu peguei uma vez um caso, ele estava na época com 15 anos, já faz algum tempo, e ele não dormia à noite, o menino não dormia à noite, estava se automutilando já, e os pais trouxeram, não porque ele não dormia à noite, que ele passava jogando, foi por conta da automutilação. Já com um diagnóstico de bipolaridade, já indo ao psiquiatra e tomando remédios fortes, eu falei, os pais separados, mas tinha uma boa relação em prol do filho. Eu falei, olha, e ele estudava de manhã. Falei, essa criança, ele precisa dormir. Ele não pode passar a noite na internet jogando. E vocês precisam garantir isso. Aí eu sugeri aos pais, fiz uma sessão com os pais, eu falei, olha, desliga o disjuntor da casa, pega o modem, troca a senha, eu falo, troca a senha. Pega o modem, guarda, põe debaixo do seu travesseiro. Eles disseram, Karine, a gente não tem coragem de fazer isso, porque a gente tem medo das reações que ele pode ter. Então, se um pai e uma mãe com quase 40 anos ou mais tem medo de um adolescente de 15 anos, eu sou muito de jogar real, tá, Arthur? Eu falei, olha... E ele quis sair da terapia, o menino. Eu falei, olha... Não esperem coisas boas. O prognóstico disso não é bom. Até porque precisa se trabalhar o limite. Quer ter acesso? Beleza. Mas qual é o tempo? Você já pegou um sol? Você comeu? Não é comer também dentro do quarto, assistindo TV... ou jogando, porque você não vai nem prestar atenção no que você está comendo. Já fez isso tudo? Já estudou? Então tudo bem pegar um pouco, não o dia todo. Até porque o ideal é você se desconectar 1 hora antes, serve também para adulto, de dormir, porque senão atrapalha o seu sono e, se você consegue dormir, a qualidade dele.
Sim. E vai implicar no trabalho, rendimento escolar. Às vezes fala, eu acho que meu filho tem TDAH ou tem alguma outra... Não. Só não tem rotina. Como é que uma criança que vira à noite vai para a escola cedo? Ela é ao inverso, né? Por exemplo, não sei, eu conheci algumas pessoas já dentro dessas amizades, assim, galera do hospital, mas às vezes a rotina da pessoa simplesmente é em prol do trabalho. Por exemplo, uma pessoa que ela é, não sei... Noturna. Que ela é noturna, Sim. Ela altamente tem a rotina prejudicial. dela, só que é ao contrário. Mas quando a gente fala de adulto, ok. Você pode escolher. Se eu sou uma pessoa mais noturna, eu posso trabalhar à noite, eu organizo meu dia, mas adolescente, criança, a gente não tem escola à noite. Sim. Então não é uma opção. Não vamos negociar o inegociável. Sim, sim. É a questão do limite. E sustentar. Não é fácil, for pequenininho, vai fazer birra, porque é a forma que ele tem de se comunicar, até entender, né, que consegue talvez protestar ou não de forma diferente, o adolescente também, mas pôr o limite e negociar o que der para negociar, não tudo. E fiscalizar o que está sendo visto. Isso que eu ia falar. E como é que você consegue, entrando de repente agora nessa parte já das redes sociais. Das redes sociais, das crianças aí nesse meio. Por exemplo, como é que um adulto, seja ele quem for, o pai, a mãe, a tia... Cuidador. O cuidador, como é que ele consegue saber... Primeiro, como é que ele consegue saber o que a criança está assistindo? Né? Eu não consigo imaginar muito essa cena. E, beleza, mesmo que descubra, como você faz para, na prática, de forma coesa, sólida, você efetivamente ou você impedir que ela acesse um determinado conteúdo, ou que ela não acesse um site XYZ, como é que isso consegue ficar de uma forma concreta na prática? Se for celular é mais fácil, porque tem aqueles aplicativos de controle de pai. Então você bloqueia muita coisa e você consegue saber o que seu filho está assistindo. Tá. O ideal também é saber que desenho ele está vendo, porque não é porque o desenho está na faixa etária que é adequado para aquela criança. Se é uma criança mais acelerada, se você coloca ela com um desenho, por exemplo, do Sonic, estímulos de cores, o Sonic não para e a criança não vai parar. Né? E rede social é ideal que ela não esteja lá. Não, eu sou totalmente contra. Porque você perde o controle. As meninas, elas têm tido, a gente estava comentando, né, Ju? Uma distorção de imagem absurda. Aumentou muito. Aí vem a depressão, a ansiedade. A comparação, os filtros, se achar inadequada. Isso, assim, é um cenário que na minha cabeça é um pouco complicado, porque eu me lembro até hoje do primeiro telefone que eu tive. O primeiro celular que eu tive foi um telefone, se eu não me engano, da Motorola, só que assim, tá anos-luz de distância de chegar como a gente tem hoje, de acesso à tecnologia. Sim. E ele, literalmente, o telefone, ele parecia uma arma, que era um tijolo desse tamanho. Aí você tinha que puxar a antena daqui para desdobrar, vir para cá, para você conseguir usar para falar com alguém. E a operadora, na época, eu acho que era a Tele, se eu não me engano, né? Tele. Não existe mais. Isso. E ter controle, por exemplo, seu filho tem rede social. Se fosse nessa época uma coisa mais tranquila, porque até então não existe internet, era consequentemente não né? existe... Que é a função do celular, o quê? Se comunicar. E as pessoas não se ligam mais. Só que as pessoas hoje, eu conheço muita gente, talvez a grande maioria, que simplesmente já coloca a primeira frase que você vê no WhatsApp ali, na legenda ali do perfil da pessoa, e fala, não atendo ligações. Eu adoro receber ligação, você gente. Você tem um telefone que ele não cumpre a função e o papel de você ligar. Que ela faz tudo menos o fundamental, né? As minhas pessoas íntimas, quando me passam mensagem, e aí eu tô falando de amigos, família, quando me perguntam, posso te ligar? Eu falo assim, gente, pra que você tá me perguntando se pode me ligar? Não, mas até entra numa coisa mais adequada. Por exemplo, você pode estar atendendo, você pode estar ocupada. Eu simplesmente vou desligar a ligação, Ju. Mas eu até entendo pra não atrapalhar, porque às vezes vibrando perde raciocínio. Ok, isso até ok. Agora... Não, eu falo pras minhas pessoas íntimas, eu falo, você não tem que perguntar se você pode me ligar, você me liga. Se eu desligar, é porque eu não posso te atender e vou retornar assim que possível. Eu adoro receber ligação, adoro.
Esse negócio da ligação hoje em dia é uma coisa que... É uma ferramenta no WhatsApp que eu particularmente eu amo. E para ligar eu ligo, mas é um pouco mais difícil também. Questão do hábito, né? A gente vai perdendo. Mas assim, eu falo com muita gente, algumas ficam meio putas, outras simplesmente falam que detesta, mas é a ferramenta do áudio, do WhatsApp. Sim. Eu acho que pra mim, nesse sentido, o áudio, ele talvez, não é que ele substitua, mas talvez ele cumpra a função de uma ligação, de repente. É um recado mais rápido. Que até nisso foi modificado, pra você mim põe velocidade bastante, agora. Questão da velocidade. Pra mim funciona bastante esse negócio de você mandar, eu mando 1 milhão de áudios pra todo mundo. Você sabe muito bem disso. Pode mandar. E nem precisa dizer que é podcast, se for grande. Não tem problema com isso. Não é áudio de 30 segundos, não. É áudio de 2 minutos, às vezes de 5. E tem muita gente que fica extremamente puta com isso. Colega meu, que você também sabe quem ele escuta, tipo assim, 10 segundos iniciais da mensagem, nem escuta o final, aí já pega e já responde. E às vezes nem respondeu o que você realmente queria saber, né? Não escutou até o final. E assim, e com essa questão da opção de você avançar o áudio, cara, eu acho assim, se for um áudio de, sei lá, 10 minutos, acho um pouco meio complexo, né? Sim. Aí realmente você vai ter que, porque senão você vai levar cada áudio de 10 minutos, você vai ficar ali vendo, assistindo, literalmente um podcast de 2 horas, dependendo de quem seja que estiver mandando. Mas assim, um áudio, de 2 minutos, você não pode sentar 2 minutos e botar o negócio pra escutar ali. Aí, muitas das coisas que eu escuto mas eu não posso escutar áudio, não tenho como escutar áudio, não quero escutar áudio. Tá bom, beleza, mas você não pode escutar áudio por quê? Porque eu tô trabalhando. Tá bom, você não tem fone de ouvido? Coloca um fone de ouvido, quando você tá trabalhando, você tá escutando a mensagem. Pra mim, o áudio, ele hoje, dentro da minha realidade de hoje, é muito mais funcional do que qualquer mensagem de texto que você possa colocar no WhatsApp. Por quê? Para eu escrever um texto, tanto para eu ler quanto para eu responder, eu tenho que parar, largar tudo que eu estiver fazendo. Porque demanda, senão eu não consigo. Como é que eu vou ler um negócio aqui se eu não tiver que olhar? O áudio não. O áudio eu posso mandar para qualquer pessoa. Eu posso tanto ouvir esse áudio, posso estar fazendo alguma outra coisa. Se eu estiver resolvendo alguma coisa de trabalho ou alguma outra coisa em paralelo, eu estou fazendo aqui, o que eu estiver fazendo, consigo escutar. Consequentemente, quando acabou o áudio, eu pego, respondo, mas não perco o que eu estou fazendo ali naquele time. Será que não? A gente virou multitarefa e o nosso cérebro não está preparado para isso. Aí quando a Ju, ela é neuropsicóloga também. Então ela faz teste psicológico e dá a hipótese diagnóstica. Será que hoje a gente tem realmente uma população que grande parte tem o transtorno, né, o TDAH, ou a gente começou a ter traços do TDAH, né, por conta dos nossos hábitos? Porque entra também a atenção dividida, você força muito isso. E não necessariamente você focou em tudo com a atenção que você deveria focar. Isso vai de pessoa para pessoa também, e assim, com o advento da pandemia também, isso influenciou muito. Hoje em dia está tudo muito mais conectado do que nunca, né? Sim. Historicamente, isso daí não necessariamente só pelas redes sociais, mas era muito comum, tem até várias brincadeiras que as pessoas falam, tipo assim, falando, porque as mulheres são multifuncionais, elas dão conta de fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo, enquanto que o homem, se ele fizer duas... eu ia falar isso agora. Se o homem fizer duas, ou das duas uma, ou vai ficar tudo errado, ou ele vai fazer as duas coisas mal feito pela metade, né? Então, acho que assim, historicamente a gente vem aí, muito se brinca, se comenta, né, das mulheres ter essa habilidade de você fazer 1001 coisas de forma mais expansiva, né? Dizem que a mulher, não sei porque eu não sou mulher, então não posso dizer, mas dizem que vocês, mulheres, têm uma habilidade muito mais expansiva do que o homem, né? Então, assim, até que ponto isso daí realmente funciona e até que ponto, de repente, isso pode ser prejudicial? Exatamente, porque a conta, às vezes, é caríssima. É caríssima. Eu não falo sobre financeiro. Eu quero até levantar aqui um ponto. Teve um dia dessa semana que eu saí do carro e estava caminhando para a escola. Eu vi uma pessoa, e aí não vou falar se era pai ou mãe, porque aí podem, né...
dizer que entrou alguma coisa do cunho pessoal. Então, tinha uma pessoa que estava com aqueles macaquinhos que põem o bebê pra ficar canguru. Isso. O bebê estava virado pra frente. Aí essa pessoa tinha um cachorrinho também, que ele estava segurando na guia. E ele estava aqui com o celular. E eu fiz contato visual com aquele bebê. E ele estava olhando pro cachorrinho, estava olhando para tudo. Me responde, Arthur. Aquela pessoa, você conta que ela estava presente com o cachorro e com o bebê? Muito difícil. Mas para aquela pessoa, ela estava dando tempo pro cachorro e pro bebê. Só que a percepção, e aí nem vou falar do cachorro, a percepção dessa criança é que ela não estava sendo atendida por aquela pessoa. Ela estava se conectando com quem e com o quê? Que também é importante, tá? Com os outros, na rua, com cachorrinhos, estímulos, super interessante, super válido. Mas aquele tempo ali desconsidera para aquela pessoa. Tempo tinha, qualidade não. Porque às vezes as pessoas se prendem muito no tempo, mas e a qualidade? Levei meu filho no parquinho. A gente ficou literalmente 2 horas. Levou. Você não estava com a criança. E outra coisa, criança, isso é um velho clichê, né? Criança aprende pelo exemplo. Se eu vou ao parquinho com a minha mãe, com meu pai, com meu cuidador, nossa, ele tá me levando no parquinho, legal. Ele tá passando tempo comigo? Não. Eu vejo meu pai e minha mãe o tempo inteiro no celular. Eles me olham em que momento? No momento que eu caio, que eu choro, que eu brigo com alguém. Quando olha. Quando olha. Que modelo de amor, que modelo de adulto, enfim, envolve uma série de questões, tanto nas habilidades sociais, quanto nas habilidades socioemocionais. E esses pais estão... Aí a criança chega em casa e faz birra. Aí todo mundo fala, tá querendo chamar atenção. Sim, tá querendo chamar atenção para o quê? Eu falo isso muito no meu perfil. Que todo comportamento inadequado comunica uma necessidade. Nossa, mas então minha criança tá com muitas necessidades? Sim, está. Quais são? Às vezes é de limite. Às vezes é a necessidade de aprender com você como que ela se comporta diante de uma emoção. Às vezes é só se regular, porque se for pequenininho ainda não tem essa compreensão de autorregulação. É isso que eu ia perguntar, por exemplo. Mas se essa criança, ela é muito pequena, sei lá, 1 ano. Essa criança, ela a minha interpretação, pelo menos, eu não sei se é certa ou errada, mas ela é do instinto de qualquer criança, ela vai se jogar no chão, vai fazer birra, vai gritar, vai chorar. Sim, perfeito, porque ela não tem repertório comportamental, ela não tem repertório emocional. Eu conversava com meu filho desde que eu era bebê. Desde que eu era bebê, não, que ele era bebê, né? Do tipo, vamos trocar a fralda, você tá sujo de cocô. Você tá chorando por quê? Você tá com fome? Isso tudo, o bebê tá aprendendo. Sim. Quando a criança de 1 ano começa a fazer birra, filho, vem cá, vamos dormir, acho que você tá cansado, por isso que você tá irritado. Validar também o que sente. Validar. Você tá chateado, não pode chorar? Pode, mas não é assim que você vai resolver. Você tá cansado. Quando a gente tá cansado, você tá conversando com o bebê, né, de 1 aninho, e as pessoas acham que você é louca. Não! Você tá ensinando já aquele bebê o que ele sente, ele ainda nem sabe falar, mas ele já tá aprendendo que quando ele sente determinada sensação no corpinho dele, talvez seja porque ele tá com sono. E ali o pai ou a mãe regula, empresta, né? Aquela regulação emocional que ele tem que ter para a criança. Que é diferente, tá? Você acolher do que você ser passivo. Totalmente diferente.
Totalmente diferente. Exemplo, não exemplo da passividade, mas, por exemplo, tem pais que chegam no... Outro dia eu ouvi de uma pessoa... Não, porque eu tava ligando pro meu filho, não sei o que, e ele não atendeu. E depois mandou uma mensagem: não posso te atender porque estou brincando. Nossa, quando ele me atendeu, eu esculhambei ele, acabei com a raça dele, não sei o que. Aí a gente continua a conversa, que eu fico muito mais de ouvinte, principalmente quando é família e amigos, né? A gente tem que perceber quando a pessoa quer só desabafar. E aí, engraçado, né? Todo mundo acha que quando você é psicólogo, você vai tender a se meter em tudo, né? É o contrário. Você passa a querer não dar opinião. Até porque ali não é seu momento psicólogo. Não é o seu... Você não está carinha. trabalhando. Exatamente. E aí a gente continua a conversa. Um horário, um determinado ponto da conversa, ele falou assim... Não, porque ele me pediu outro dia um negócio, me ligou me pedindo. Falei, você só pode estar sem noção. Desliguei o telefone na cara dele. E ele tinha reclamado que o filho desligou o telefone na cara dele. Modelagem. Porque se aquela criança não tivesse esse exemplo, ela não faria. Ou até faria, mas seria corrigida de imediato e teria a noção que aquilo ali não é possível. Não se faz, não é permitido. Sim. Então, os nossos limites, até o que a gente encara como certo, errado, o que embrulha o nosso estômago e o que não embrulha, tem a ver com o nosso ambiente, com as nossas vivências. E essas crianças vão crescer e vão ser adultos do quê? Funcionais, disfuncionais? As crianças mimadas crescem também. Sim. A gente não para de pensar nisso, né? Vira um adulto mimado. Então, aproveitando então essa parte de ter essas crianças crescendo, vamos pro assunto mais polêmico. Ixi. Vamos lá. Essas crianças menores de idade que estão submetidas à internet, terem acesso a tudo, talvez, como você falou, como vocês falaram, tem como você filtrar isso, você consegue colocar essas ferramentas e tudo, mas assim, acredito eu que se não for a grande maioria, pelo menos uma boa quantia de pais, de adultos, às vezes nem sabem que existe esse tipo de ferramenta, ou se tem, como que faz isso funcionar na prática, né? E aí as crianças que começam a acessar umas redes sociais, por exemplo, esse histórico de, como ela citou o exemplo aí mais cedo, da criança começar a se mutilar e tudo, eu vi começar a se repercutir isso, foi muito no TikTok, é uma rede social extremamente geração Z. Baixei de curiosidade para ver o que era. Eu me recuso a usar, tenho medo de viciar, confesso. Tenho. Não, eu não tive saco, aí eu falei, tá, legal. Tipo, é porque hoje em dia as redes sociais, tem muitas redes sociais, muito poucas realmente são bem diferentes na prática de como é que uma funciona da outra, mas a grande maioria elas mudam o nome por direitos autorais, mas assim, na prática elas são muito próximas, são muito parecidas, são muito semelhantes. É o mais do mesmo, né? É o mais do mesmo. E eu, assim, atualmente a única rede social que que eu gosto de parar para ver alguma coisa ali, até por uma questão do esporte, da rotina que a gente faz no dia a dia, é o Instagram. Mas tirando o Instagram, Facebook para mim é uma rede social completamente morta. Eu só entro no Facebook se eu quiser vender alguma coisa, eu vou fazer um anúncio ali para publicar e tal, mas para mim tanto faz como tanto fez, né? E o caso do TikTok é uma rede que oferece, tipo, famosa para aqueles vídeos curtos e rápidos assim, mas que no Instagram também você tem. Então, cara, qual é a necessidade de me dar o trabalho de fazer uma rede social que a outra já me oferece a mesma ferramenta? Se eu quiser usar, eu vou lá e uso na que eu já tenho, a ponto de eu ter que pegar, baixar, fazer uma nova conta em uma outra rede. E aí eu tô colocando a questão do TikTok porque pelo tempo que o TikTok tem de história aí, né? Foi a pioneira que começou com essa questão de vídeo curto e começou a expor esses perfis de pessoas que fazem os desafios do X, Y, Z e tal. Então, assim, eu não sei até que ponto talvez o TikTok possa ser a pior das redes sociais, né, no sentido de influenciar
uma criança pequena a ir para um determinado caminho que não deveria, e consequentemente você atrair o olhar e a atenção, né? Porque esses vídeos que a gente viu no YouTube é como se fosse um phishing, né? Para um pedófilo, enfim. E aí quando os pais ou as mães, realmente a pessoa pode não ter absolutamente nenhuma intenção, mas achou bonitinho, a criança foi na praia, foi lá jogar uma bola, fazer um castelinho de areia, aí tirou uma foto, foi lá, postou para compartilhar aquele momento ali na praia. Só que acaba de alguma maneira que você vai para um outro setor, né? Para uma outra vertente. Estávamos falando isso ainda agora no café, que os pedófilos estão pegando as hashtags. Tipo, hora do banho, pai de menina. Pai de menina. Digita, vem várias fotos. Então ali eles usam ou inteligência artificial ou não, dependendo do conteúdo de foto. E é um leque para eles. E algo que você não vê maldade, você só quer compartilhar, fazer, né? Até passar para a família ou aquele dia feliz. Que acaba tendo um final bem complicado. Porque o Instagram, eu lembro, quando ele começou, hoje em dia já mudou, a proposta é completamente diferente, mas eu lembro que o produto original no Instagram tinha sido criado por um brasileiro, não vou lembrar o nome dele agora. Depois, quando começou a bombar, começou a popularizar, ele foi vendido para o Facebook. O Facebook quis comprar, assim como ele tentou comprar uma outra rede social, não sei se essa você conhece, mas foi o Snapchat. Sim. Começou com esses vídeos também de stories e tal, não sei o quê. Beleza, o Snapchat não vendeu para o Facebook. O que aconteceu? O Facebook copiou essa mecânica, implementou dentro do Facebook e matou o Snapchat. Hoje em dia ninguém mais usa o Snapchat, né? E naquela época o Instagram ele era uma ferramenta muito para você colocar, tipo assim, fotos mais conceitual, mais artística e tal. Hoje em dia não, hoje basicamente funciona como se fosse um mini blog, né? Diário da vida, né? Tipo diário da vida. É importante falar que nesse diário nós estamos vendo um recorte. Isso, não é a tempo vida real também, Mas aí como é que você coloca na cabeça do adolescente que isso daí é um recorte? Eles entendem como uma verdade absoluta. Aquela vida perfeita. Não é só na vida do adolescente, não, né? Não, sim, mas assim, eu acho que o mais grave agora hoje são os adolescentes. Porque eles estão em formação, né, Ju? Eles estão em formação. E no Instagram, propriamente dito, eu não sei como é que isso funciona, tá? Essa questão das crianças sexualmente sendo expostas, mas como essa pessoa que criou esse vídeo, ele vem do TikTok, eu deduzo que tenha, talvez, no TikTok, talvez possa ser a rede que talvez tenha feito isso bombar, talvez tenha atraído mais galera como os pedófilos, esses perfis assim que vão atrás de crianças, né? No Instagram eu deduzo que não seja muito diferente, né? Deve ter isso daí também, mas como é que, de repente, os cuidados que os pais deveriam ter com relação aos filhos, ou até os próprios professores com relação aos alunos, para tentar desviar desse tipo de público, de consumo? Na verdade, orientar desde pequenininho, né? Que existem diversos tipos de pessoas. Até, por exemplo, a gente não tá no Instagram, mas tem um jogo online. Quem garante que é um amiguinho de 9 anos? Aí ela consegue disfarçar totalmente um adulto. Sim. E orientar... na verdade, vamos voltar para... Vou ficar bem repetitiva, não deveriam estar ali. Mas se estiverem, é aquela liberdade vigiada. Não dá pra, dei um celular, vai fazer o que quer. Não. Precisa acompanhar. Tem que. Se eu não estou na sua rede social, por quê? Por que eu não posso ver o que você compartilha? Você tá colocando um mundo na mão da criança. E um mundo na qual ninguém tem controle. Ninguém tem controle. Um mundo que muitas vezes os pais desconhecem. Sim, a grande maioria. Eu acredito que, a não ser que você tenha uns pais, o que, assim, dentro do meu convívio é um pouco mais complicado, a não ser que você tenha uns pais que sejam bem conectados e que tenham um espírito mais jovial. Às vezes... que gosta mesmo de rede social, que às vezes na época, quando os pais eram menores, isso não existia e acha muito legal ter isso. Agora, por exemplo, minha mãe, se eu der um telefone para ela não vai saber nem como é que você posta uma foto no Instagram. Minha mãe. Então, assim, ela pergunta, mas como é que eu faço pra poder ver o perfil de tipo de coisa que me interessa? Aí você tem que sentar pra explicar, você pode seguir o perfil, sei lá,
dependendo de qual tipo de reportagem, de notícia, você tem perfil de fofoca, você tem perfil de jornalismo, você tem de cultura pop, de notícia de cinema. Aí meio que dentro do que ela quer acompanhar, do que ela quer saber, ela vai moldando aquilo, né? Fazendo um filtro, né? Esse tipo de público que consome esse tipo de conteúdo infantil, como é que, de repente, para você orientar uns pais nesse tipo de sentido, que simplesmente não tem o menor conhecimento de como é que isso funciona, e não sabe nem como é que posta um negócio ali na rede, né? Como é que essa pessoa, esse tipo de perfil de pai, como é que ele pode, de repente, tentar tomar cuidado com a criança para, sei lá, até futuramente essa criança abrir uma rede social ali na sua adolescência e começar a cair na mão de perfis assim. Não postar foto de uniforme, se for postar tampando símbolo. A gente não pode ser ingênuo, né? Não é de repente porque nós não somos advogados e a gente não conhece todas as leis que não seremos cobrados por elas, né? Então, uma vez que a gente está entrando num campo que a gente desconhece, a gente, quanto adulto, não pode ser ingênuo. Porque eu acho que a grande parte de nós, dos pais, enfim, quando postam esse tipo de coisa, posta na ingenuidade. Ou às vezes até pra fazer parte de um grupo, né? A validação do outro. Sim, A validação do outro. Mas aí é uma questão. O que seria... vai postar. Não posta de biquíni. Qual cuidado? Não posta o nome da escola. Preferencialmente, não posta o lugar que está naquele momento. Deixa pra postar. Depois. Se quer marcar o lugar, deixa pra postar depois. Porque assim, postando naquele momento, você é um alvo fácil. As pessoas sabem onde você está. Não só pela criança, até pelo adulto. Assim. E a questão essas pessoas estão atentas. O tempo todo. O tempo inteiro. E eles vão pegar quem está vulnerável. O assaltante, quando vai escolher alguém, todo mundo está com celular. Mas ele vai escolher alguém que está com o celular na mão ou alguém que está com o celular na bolsa? Ele vai escolher o mais fácil, o que oferece menos risco dele ser pego. Então, rede social fechada, saber quem são seus seguidores, não facilitar. E para isso você vai ter que se inteirar, senão você está exposto. Você está segurando o celular na mão e você vai ser alvo fácil. Não deixar também o adolescente ou a criança com o celular o tempo todo no quarto, porque tá fazendo o quê? Porque às vezes a criança não tem essa maldade, não tem nem maturidade para ter. Não tem um monte de adulto caindo aí em golpe e transferindo dinheiro, fazendo Pix? Quer usar o celular? Usa aqui na sala. É permitido, na sala do lado do cuidador. Sim. E isso tem acontecido muito com os adolescentes. Agora, eu quero puxar aqui uma questão sobre uma dor comum. E até por isso que o meu perfil, ele hoje fala sobre educação parental. Porque hoje uma reclamação, né, Ju, é o quê? Pais e filhos desconectados. As crianças estão nos jogos online, no quarto ou no celular. E os pais estão no celular, fora do quarto dessa criança. E aí, em consultório, eu vejo o sofrimento dos pais. Eu não consigo ter conexão com meu filho de 10, de 11, de 12, de 13, de 16. E não vai ter. E eu vejo o sofrimento dos filhos em terapia, falando, meu pai não fala comigo. Não me olha, nem sabe o que aconteceu no meu dia. Nem sabe o que aconteceu no meu dia. Eu já escutei crianças, adolescentes, 15 anos na escola. Não, tia, eu posso fazer tudo. Meu pai não liga não, ele me deixa fazer tudo. Ele não liga pra mim. Olha a mensagem, olha como eu tô percebendo, eu, adolescente, tô percebendo a permissividade do meu pai. Percebendo como o quê? Como abandono. E em contrapartida, na internet, você tem um mundo maravilhoso que te acolhe se você cai numa mão errada, né? Então, às vezes, esses adolescentes, eles contam como rede de apoio as pessoas da rede social e nem sempre são pessoas seguras. Como são alguns exemplos desses perfis de TikTok, né? E aí, por exemplo, você vai... pelo pouco que eu conheço do TikTok, eu não uso, não tive saco para usar, nem para mexer, mas eu acho que, a rede social é a pior rede social, mais abominável da internet, porque... É o que falam.
TikTok. E as crianças, os adolescentes, top one pra eles. Eu acho que o TikTok ele consegue ser pior do que o Twitter ainda, porque o Twitter você é só texto, mas assim, é um pouco bem complicado de lidar também. Eu também não cheguei a usar o Twitter também por muito tempo também, foi mais na curiosidade de entender o que era, de como é que a plataforma funcionava. Mas, legal, um negócio, vou botar um texto aqui e às vezes eu tenho preguiça de eu tenho que ficar acompanhando a vida da pessoa que fala um testamento, não quero, o cara pega, então escreve uma biografia, pô. Se eu tiver interesse eu vou comprar, mas, no caso do TikTok não, são esses vídeos curtos, essas ferramentas mais objetivas, né, e eu tenho um pouco de ranço, tipo, a geração mais velha sem fé na próxima geração Z que está à beira de acabar, eu acho, essa geração Z. Eu vi isso numa galera no YouTube comentando que acho que é a primeira vez na história que essa geração atual, dessa juventude agora, ela retrocedeu no sentido de inteligência. Ela está conseguindo ser uma geração mais burra do que a geração dos pais. Vinha evoluindo, né? Você não precisa pensar muito. Você aperta um botão, tá tudo muito mastigado. É um pouco complicado, porque em que momento será que esses jovens, essas crianças hoje, como é que elas vão se tornar um adulto com uma cabeça de... Do jeito que tá. Crianças, adolescentes medicadas. Quando estão, porque ainda estão em tratamento, crianças tendo crise de ansiedade, depressão, e real. Sim, aumentou muito. E assim, habilidade social zero. Eu fui no aniversário de 18 anos, falei, nossa, vai ser maneiríssimo, né? Meia dúzia, numa mesa, o DJ tocando pra ninguém e eles conversando. Falei, gente, meu aniversário de 18 anos eu não vou nem contar. Não vou nem contar pra não passar vergonha. E aí a gente tá falando aqui só do problema, né? Aí você pode dizer assim, Karine, mas então todo mundo tá assim? Não. Eu conheço crianças saudáveis, eu conheço adolescentes saudáveis, eu conheço pais conscientes com filhos que têm celular, que utilizam celular, que são conectados, mas que estão ali dentro da linha do saudável, desenvolvendo repertório comportamental, emocional, habilidades sociais. A grande questão, Arthur, é que educar dá muito trabalho. É difícil esse tipo de perfil nos tempos de hoje também. Né? Porque quando você coloca um limite, essas crianças, adolescentes, enfim, adultos, foram pessoas que tiveram limite. E quando você coloca um limite, não é fácil, você tem que sustentar. Sim. E você está, quando é um adulto, né, botando um limite no adolescente, uma criança, você tem que estar, com o emocional minimamente tranquilo, porque eles não vão aceitar isso fácil. Porque se eu quero, eu vou tentar lutar de alguma forma. Tentar não estar tão cansado. E se falou não, tem que sustentar. Para a sua palavra ter validade. Porque, não, mas toma, tá muito chato, tá perturbando. Não é complicado. Cara, não só essa, mas acho que assim, nessa parte é uma das milhares de hipóteses pela qual eu acho que eu não tenho capacidade mental, talvez até maturidade para ter filho. Eu não consigo me ver tendo filho, nem hoje, nem no futuro muito distante, porque eu acho que a primeira coisa que eu acho assim, para mim, gera um gasto, e um gasto de tudo, né? Não só financeiro, mas um gasto de tempo que... Tempo, energia, paciência. Eu acho que hoje... eu preferiria estar assim com a minha namorada, eu preferiria investir em outras coisas, sabe? Fazer um monte de viagens, aí tem um monte de lugar que a gente não conhece, um monte de lugar que a gente nunca foi, que eu tenho vontade de ir, de conhecer, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem, assim, tá também tudo não bem. É errado. Não. Eu tinha uma curiosidade há anos atrás, só que assim... Por acaso, eu tenho uma irmã minha que ela é psicóloga e
passou um período depois das caras casaram e tal, aí cada uma teve uma filha. Então, assim, eu acho que isso me superiu essa curiosidade e a vontade até de cogitar na hipótese de ter algum filho, porque eu tenho 2 sobrinhos. Uma mora um pouco mais longe, a outra mora com a gente, mas assim, é aquela coisa de... eu tenho muito perfil de tipo assim, eu vou brincar, dar um pouquinho de atenção enquanto estiver dando certo. Na hora que começar a chorar, começar a encher o saco, devolvo. Não, é o tio legal. Porque a mãe é você, não tem mais nada com isso. Você que tem obrigação de educar, né? Não tenho... Olha, Arthur, eu acho que se mais pessoas... Mas isso vem através do autoconhecimento, né? Sim. Por quê? Existia, né? Hoje em dia eu acho que tem mudado muito. Mas ainda existe muito. Quando casa, todo mundo já pergunta quando vocês vão ter filhos. E tem que ter. Ninguém tem que nada. Né? E hoje em dia, eu acredito que já tenha mudado muito. Porque hoje em dia eu já tenho amigas de 20 e poucos anos que já falam, não, eu não penso em ter filhos. E eu acredito que quando existe essa consciência, se mais pessoas tivessem essa consciência, o mundo estaria um pouquinho melhor, O mundo estaria melhor, porque eu acredito de verdade que nem todo mundo nasceu para ser pai e mãe, não. E ainda mais assim, tirando esses pontos assim de despesa, da própria paciência, a própria maturidade também, que certamente eu não tenho. Mas... Tudo pode se desenvolver. Se algum dia você quiser, a gente desenvolve. Tô tranquilo. Mas eu acho que assim, a impressão que eu tenho é que hoje eu acho que cada vez mais as pessoas estão abrindo mão de ter filhos. E aí eu vou entrar num ponto que muita gente fala que não tem nada a ver, que é completamente desconexo, mas eu discordo porque eu sou um defensor dos animais, o famoso pai de pet. Então assim, muita gente fala, mas um pet ele nunca vai conseguir substituir um filho, tudo bem, mas pode não substituir da maneira de sangue, você não vai parir um cachorro, você não vai parir um gato, mas... Cara, eu acredito sim que tipo, o amor de qualquer animal, seja ele um cachorro, um gato, uma calopsita, um periquito, um papagaio, eu vejo como uma forma de amor mais pura e mais verdadeira que existe, porque o animal ele não está preocupado se você tem dinheiro, se você não tem. A única coisa que ele quer te dar é atenção, é o carinho, quer que você faça a mesma coisa por ele, assim, sabe? Eu acho muito, muito bonita a relação do pet, de um animalzinho com o dono. Então hoje eu falo assim, se por um lado eu não quero ter filho, não quero ter criança, não quero ter nada, mas eu tô bem, tipo assim, eu poderia ter um gato, 2 cachorros, ou 5 cachorros e 3 gatos, que eu acho que, às vezes eu acho que a minha relação com o animal é melhor do que a minha relação com os seres humanos, assim. A gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de extremismo. Sim. A gente se desenvolveu e sobrevive até hoje, não é por conta da relação que a gente tem com os animais, mas da relação que a gente tem com iguais. Com os próximos. Né? Com os próximos. E a gente se desenvolve dessa forma. Eu estava até escutando uma palestra hoje de manhã, em que um médico ele estava falando que se uma criança, né, quando nasce, ela não é exposta à luz, que ela nunca vai desenvolver a visão e ela não vai enxergar. Porque tudo... eu escutei isso um médico falando. E não vou aprofundar no assunto, até porque eu escutei, mas me chamou muita atenção e aí casou aqui agora. Então, tudo que a gente tem e a gente sobreviveu como raça, né, humana, através dessas relações. São seres sociais, mas eu acho que eu entendi a pegada dele, mas porque assim, antigamente você era meio que... A sociedade te cobrava muito construir aquela família tradicional. Padrão. Filhos. E que hoje as pessoas estão tendo mais liberdade para dizer, olha, não quero... Não é que eu não gosto de criança, mas eu não quero filho. Hoje um filho não cabe na minha vida. Eu acredito que o amor pelos animais
é extremamente legítimo, porque amor, você pode ter amor e a troca com um bichinho, né? Eu tive um salsichinho, eu sou eternamente apaixonada por ele, só que ele não era meu, era de uma relação que eu tive, então eu já chorei bastante por ele e sinto saudade até hoje dele, não tenho mais contato, infelizmente. É um amor que eu nunca experimentei na vida. É uma coisa... Ele ia me buscar na faculdade com um cachorrinho. Ele ficava me olhando... Ficava olhando, né, pra porta da faculdade. Quando ele me via... Nossa... É uma coisa maravilhosa de sentir. Só que eu acho que são coisas que não se comparam. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não é porque a gente tem amor por animal... que a gente não substitui o filho. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra São coisa. diferentes, né? É Coca-Cola Amores e cerveja. São amores diferentes, entendeu? Só que me preocupa, eu vou ser sincera com você, me preocupa esse discurso, essa fala, né? De, eu me dou melhor com os animais do que com as pessoas. E, de fato, tá? É muito mais fácil lidar com um animal do que com uma pessoa. Mas depende até da pessoa também, no caso. Né? Depende. Não, mas é mais difícil. Sempre vai ser mais difícil lidar com pessoas do que com bichinho. Porque é o que você falou. O bichinho, ele te dá amor, independente de como você esteja, né? E parece que ele entende o que você fala. Ele sente, eu não sei se é pelo cheiro, pelo que é. Mas ele é capaz de ficar ali do seu ladinho, se você estiver doente. E eu vejo vários vídeos de... bichinhos, né, cachorros tomando conta de bebês. Sim. Que não deixa cair, que auxilia no andar, que até defendendo na rua. defendendo na rua. Gente, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que eu acho que são coisas que não se comparam. Sim. E a minha preocupação, eu tenho preocupação com o extremismo. A pessoa, às vezes, que ela de repente se percebeu, não, eu não vou casar, eu não quero ter uma relação, e que tá tudo bem também, e adota um bichinho e vive ali com aquele bichinho. Só que a gente também tá vivendo uma pandemia de solidão. Sim. Né? E como que é isso? E aí solidão traz o quê? Quais são os impactos? O animal, você tem aquela troca de amor, mas não é a mesma coisa de você ter a troca com o ser humano. Mas eu acho que se você não se sente preparado, é um outro ser. Você vai formar não, sobre uma filho, não. Não, isso aí eu acho que sério, ter também por ter. Não, eu tô falando a troca... o social? O social. Sim. Não, eu tô falando de você se seres... relacionar com adultos. Não, é porque tem sociais. pessoas que deixam de se relacionar com adultos. Acha que ter a relação, o amor com aquele animal de estimação é mais fácil do que ter uma troca com adulto. Não tô falando de filhos, não. Filhos é uma opção. Só que eu não entro nessa seara de comparar, sabe? Eu acho que existe pai de pet. É um amor. Eu tenho filho e tive o amor pelo bichinho. A minha, por acaso, é uma gata. Eu também sou do time de Uma gato. gata pequenininha. A minha, quando ficou doente, ela chegou a presenciar. Eu levava todo santo dia pro consultório. Levava. E ficava escondidinha, e no final, ela não era muito de socializar, no final ela começou a socializar com os pacientes e eles faziam terapia com ela no colo. Não, a minha gatinha eu peguei ela com 4 meses, então meio que já fui, vamos dizer, educando ela, tá sempre com casa cheia, acostumando ela a estar com visita. Então ela hoje em dia, se chega alguém ali diferente lá em casa... Não, ela não vai de primeira para falar e tal, mas com quem ela já tá acostumada, ela é bem, bem sociável. Mas, cara, é uma coisa que, assim, eu acordo e todos os animais, seja se for cachorro, gato, pássaro, todos os animais, eles falam da maneira deles, mas eles falam. Por exemplo, a Ivy, que é minha gata, ela fala muito com o olhar e com o próprio miado. Cada miado, cada entonação do miado diferente, que significa um tipo de pedido diferente. Então, por exemplo, até o gesto dela, por exemplo, ela acorda, aí vai lá, pula lá na cama, aí vem, esfrega a cabeça na minha mão para poder fazer. Eu vou lá, faço carinho e tal, ela me olha, aí Mia.
Aí sai, vai andando até o pote de ração, eu já sei, tem que botar comida. Aí depois vai lá pra caixinha de areia, já sei, tem que trocar areia, botar areia nova. E se não fizer, ela fica sentada olhando e começa a miar cada vez mais alto. Que teu Tipo, como é que é? Você não vai agir, não? Grita, aí fala, pô, não tá vendo o que eu tô pedindo? O negócio aqui acabou, você não se mexe pra fazer as coisas. Então, e que não deixa também de ser uma responsabilidade com o outro serzinho, né? Com certeza. Agora, isso que ela falou da parte social também me lembrou até, por acaso eu lembrei quando você comentou isso. Não sei se é verdade ou até que ponto que isso é verdade, mas eu escutei minimamente e achei engraçado. Então, assim, tendo esse advento da dificuldade das pessoas terem essa parte do convívio e a interação tanto com outras pessoas, até com os animais, enfim, os próprios, sei lá, namorado... Eu soube que tá rolando muito, eu não sei até que ponto, provavelmente nenhum ponto vai ser positivo nisso, mas até que ponto que tá chegando a galera de estar conversando com o ChatGPT. Então, assim, eu vejo exemplos de... Eu já vi exemplos, assim, de pessoas estarem fazendo como se fosse uma consultoria médica com o ChatGPT. Pessoas usando o ChatGPT para, sei lá, para estudar, eu nem comento muito porque acho que é meio justo. Sim. Mas, assim, usando a fins mais profissionais, para coisas mais absurdas, assim, né? Até simplesmente quem nem se relaciona com ninguém, tem gente também que acredito eu que deve estar até se relacionando com o ChatGPT como se o ChatGPT fosse uma namorada efetivamente, né? E como é que isso funciona no dia a dia aí da galera? Tenso. Funciona de forma bem tensa, né? Porque vamos novamente para a questão das habilidades sociais. Se você se relaciona com o ChatGPT, geralmente ele não vai falar o que vai te desagradar, por exemplo, numa conversa. Então, você não passa pela frustração, pelo embate, o olho a olho, que isso é muito importante. Por exemplo, tem muitos jovens que não sabem mais se portar em uma festa. Até o clima de azaração, hoje em dia, não tem muito, porque as pessoas têm medo de Eles perguntam pro ChatGPT como dar em cima das meninas. Sim. Não, fora o que tem de gente trocando de mensagem feito pela inteligência artificial, né? E a tendência é piorar, infelizmente. Antes de melhorar, vai piorar muito. Até porque, historicamente, né, como é que funciona? Uma geração forte cria filhos fracos, aí depois vem a geração forte de novo, porque vai precisar reconstruir, e aí que gera filhos fracos, e fica nesse interminável ciclo. Eu acho que eu cheguei a ver uns 2 casos. Uma pessoa parece que estava literalmente conversando com o ChatGPT a fim de namorar com um robô de ChatGPT, o que eu achei bem louco, meio bizarro. Em alguns momentos é meio assustador também. Mas... o que eu ia falar? Isso assim, será que não tem como dar um freio? Não sei se já existe algum tipo de doença que seja interpretada nesse meio, tanto do vício nas redes sociais, ou até propriamente dito com as próprias interações com as IAs e tudo. Não sei se tem algum tipo de diagnóstico, algum tipo de doença nesse sentido, mas você falou a palavra meio complexa, eu não vou saber. Neurodivergente? Acho que é isso aí. Neuropsicologia. Da neuropsicologia. Se tem algum tipo interpretativo do ponto de vista da psicologia como algum tipo de doença, tem algum nome científico? Funcional não é, porque a partir do momento que você está se relacionando com uma máquina, né, não é funcional. Sim. Vem a questão também das compulsões, do prazer imediato, da questão de você ser agradado o tempo todo, porque, volto novamente, né? Sim, Não vai dizer algo que você não quer ouvir, vai te agradar. Isso gera uma dopamina, que seria o prazer imediato. Você só vai estar meio que induzido só a escutar assim o tempo todo. Sim. E não fica frustrado em momento nenhum. E não gera aquela movimentação. Então, eu tenho que melhorar, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que agir. Não, é muito fácil. Eu falo, eu recebo aquele agrado e tá tudo bem.
Se a gente for pensar nas questões primitivas daquilo que a gente falou, sobrevivemos como raça de que forma? Nos relacionando uns com os outros. Então, Seres assim, sociais. sempre quando a coisa começar a ficar muito complexa, volta pro feijão com arroz. Será que a gente está caminhando para continuar sobrevivendo como raça? Ou a gente está caminhando para ser extinto como raça? Então, se relacionar com uma máquina, o que isso interfere na sociedade? O que isso interfere na sua vida? É um esvaziamento de quê? Uma carência de quê? Na verdade, a gente precisa olhar para o que está levando aquela pessoa a fazer aquilo. Aonde foi que ela se perdeu? O que faltou, né? O que faltou? Porque todo vício, né, ele esconde uma falta. Uma dor. Uma falta de quê? O que leva uma pessoa a se comunicar e ter como amigo e ter como parceiro o ChatGPT? Sim. Qual é o benefício? O que ela está ganhando com isso? Assim, eu, particularmente, eu cheguei a usar o ChatGPT numa situação bem específica. Foi quando simplesmente numa dessas de faltar luz, a minha TV, depois que voltou e tal, normalizou e tal, meio que deu uma bugada no sistema da televisão. E por alguma razão que eu não sabia qual que era, tinha um streaming específico, agora eu não vou lembrar qual que é, simplesmente ele não queria funcionar. Aí entra naquela questão da preguiça de ficar digitando. Aí eu já fui logo lá na voz aqui do robô aqui e falei, estou com um problema para poder configurar o aplicativo XYZ, ele não quer funcionar. Aí o chat entendi. Aí ela vai lá, começa a conversar e tal. Aí beleza, aí ela vai meio, foi como se fosse um tutorial mesmo, né? Pra ver. Aí eu cheguei, a Bianca até no quarto até perguntou assim, tá falando, quem é essa mulher que tá falando contigo aí? Eu falei, não, cara, eu tô tentando resolver o problema aqui da televisão aqui, que deu uma bugada, eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Tô pesquisando aqui no ChatGPT. Tá, caraca, mas é assustador, parece uma pessoa que tá aí falando com você e tal. Eu falei, não, pô, não, vem cá ver, troca o meu ideia, fala com ela aí. Aí tá, eu sei que no final das contas deu certo, porque ele dá um caminho bem... como é que se fala? Direcionado? Bem direcionado, fica bem resolvido, né? Quando chega lá... E bem pedagógico, né? Assim, não tem problema você usar no de final forma das contas, eu funcional tive o que chat. reinstalar o aplicativo, apagar e reinstalar de novo. Eu tive que fazer o login de novo, botar o e-mail, senha e tal, mas resolveu, funcionou. Porque assim, cara, tem muitas coisas que a gente pesquisa. Por exemplo, hoje pesquisar no Google, eu me sinto incomodado porque você vai pesquisar uma coisa... E o Google não vai te dar de forma objetiva aquilo que você está perguntando. Exatamente. Vai te dar um monte de informação aleatória qualquer. Então, até você procurar efetivamente o que você quer, é mais fácil usar o ChatGPT. Que não tem problema. Não assim, tem. não vamos também condenar. O extremo que faz mal. Você só funcionar... A dependência dele que não é saudável. Por que você está usando aquilo? Sim. Porque... Mais uma vez, quando a gente fala de que doença, né, tá causando hoje as redes sociais, vício, tudo tá no mesmo lugar, tá na mesma categoria, né? Tem pessoas que se quebrar o celular, se a bateria do celular estiver acabando, elas entram em parafuso. Eu já tive um paciente adolescente que ele surtou por conta de internet, né, de jogo, e chegou a agredir o pai. Porque teria que sair naquele momento para almoçar com a família. E ele não queria sair. É um tipo realmente de vício mesmo, né? Como se fosse uma droga, né? Sim. E isso tá muito comum. Tem crianças que não querem mais brincar na rua porque quer voltar para casa para acessar a tela. Não quer sair, não quer se relacionar. Por quê? Porque quer acessar a tela. Isso tudo são mecanismos cerebrais de estímulo-recompensa, estímulo-recompensa, estímulo-recompensa. E aí mais uma vez, quem é o adulto da história?
Quem é o adulto funcional da história? O adulto funcional, porque idade não garante nada. Sim. Agora, por exemplo, você falou assim, muito da juventude de hoje está muito na tela, o que efetivamente é um fato. Mas, por exemplo, na minha época, na nossa época, na época assim, de todo mundo, assim, era muito comum, na minha foi um pouco menos, mas ainda houve bastante, mais do que está tendo hoje, com certeza, muito hábito de você ir dormir na casa de um amigo, mas que ainda assim, naquela época, a gente dormia na casa de um amigo para poder jogar um videogame, ou então, não era todos, mas em alguns casos, se o apartamento do amigo, se tivesse um play ali, a galera descer para jogar um futebol, e depois fazer um lanche ali no meio da tarde, para depois jogar um videogame antes de dormir, né? E é porque eu tô falando isso, porque você não acha que na sociedade como um todo, hoje, eu acho que hoje o mundo está extremamente mais violento do que na época que a gente era mais novo, né? Provavelmente. Então uma pessoa, ela tem um hobby dela brincar, interagir, até não vou falar tela, mas assim, se for de uma forma online, onde as pessoas conversam para uma webcam, aqueles fones de ouvido a gente coloca, uma pessoa vê será que não torna, do ponto de vista dela ficar, como é que eu posso dizer, ela ficar exposta na rua e sofrer algum tipo de assalto, sofrer algum tipo de coisa mais grave, ela socializar dentro do virtual ali, dentro de casa, no seu conforto, onde você está seguro. A troca é diferente. Nada substitui o toque. Sim. Nada substitui o toque. E a vida é um risco. Viver é um risco. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. Claro que vamos avaliar esse risco. Você não vai Óbvio. deixar seu filho pequeno sozinho, sem supervisão, numa rua, numa praça. Porque em tese, a pessoa que ela vai jogar um futebol lá na rua, ela pode ser assaltada, assim, tanto quanto uma pessoa que está na internet conectada pode ser, sei lá, está sendo vigiada por alguma outra pessoa maior por trás também, né? São riscos nos dois setores, só que são riscos diferentes. São riscos diferentes. Vou te dar um exemplo. Como seria o nosso comportamento se esse podcast aqui tivesse, que eu já vi uma sala de podcast num shopping, com várias pessoas em volta olhando pra gente? É uma observação curiosa para falar sobre isso. Seria diferente o nosso comportamento. Como é que a gente estaria? Ou quão à vontade nós estaríamos? Só que tudo é treino. Sim. Quando você faz a primeira vez, provavelmente você ficaria, né? Se você não é uma pessoa extrovertida... Eu não me incomodaria muito, porque eu já cheguei a fazer um pouco de teatro, então nesse ponto eu já fico um pouco mais tranquilo, não me incomoda mais tanto. Mas talvez para os convidados, ou até o assunto que for abordado, talvez seja um pouco mais... Tem que prestar um pouco mais de atenção, vamos dizer assim. Fora os estímulos, né? Porque se forem só vidros, o outro passa, cadê a atenção? Aí alguém bate no vidro. E outra coisa, se alguém fizer, né? Todo comportamento uma comunica, careta. toda expressão comunica. Aqui a gente está falando para um público que a gente não vai ver, que a gente não vai ter contato. O máximo que pode acontecer é um comentário desagradável ou qualquer coisa nesse sentido, que inclusive tem acabado com a sanidade, né, de muitas pessoas. Que é aquilo, você não tem controle do que o outro faz, o outro fala. Você tem controle de como isso vai te impactar. E a pergunta é isso porque... dadas as circunstâncias em alguns momentos assim, né? Na época, quando eu era criança também, por exemplo, muitos jornalistas culpavam um determinado desenho pelo comportamento de uma criança X e Y, Z, né? Mas às vezes a culpa não é nem do desenho, às vezes é tipo assim, essa criança já tinha uma propensão a desenvolver alguma coisa que o desenho simplesmente só trouxe à tona, mas a culpa não é do desenho. Né? Às vezes era alguma coisa que estava escondida ali, ou que talvez não tenha tido talvez o acompanhamento necessário ali dos pais, ou que simplesmente ela nem sabia que isso existia. É isso, acompanhamento dos pais. Não O tem como ambiente. deixar sem vistoria. Não sabe, não conhece. Às vezes até um livro, você tem que saber o que seu filho está lendo. Antes dele ler, você tem que folhear. Isso aqui é apropriado para a idade dele? Não é? Então não vai assistir agora, não vai ler agora. Sabe o que ter acontece?
antes das redes sociais, do WhatsApp, a gente tinha contato ou por telefone, que você tinha que parar tudo que você tá fazendo para você falar no telefone. Hoje em dia, não. A gente tá muito multifunção, né? Foi aquele exemplo que eu dei. Eu não gosto de parar as coisas que eu tô fazendo pra ficar preso a uma coisa só. Só que aí você imagina isso na criação de um filho. Eu posso fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e aí eu tô deixando de olhar para coisas muito importantes. E eu vi um perfil que eu sigo de uma mãe, eu não vou lembrar, tá? O perfil. Mas tinha a frase assim e me deixou muito reflexiva. Aqui é o único lugar que você não é substituível. Dentro de casa. Não, como pai, como mãe. É o único lugar que você não é substituível. Porque ainda que você tenha sido criado por outra pessoa, o seu pai e a sua mãe nunca vão deixar de ser as pessoas que te deram a vida, que te trouxeram ao mundo. Sim. Então, aquele negócio que a gente fala, todo mundo é substituível. Sim, menos pai e mãe. Então, se você pensa em ter um filho, se você pensa na educação do seu filho, no ser que você está gerando, é a única função que você não é substituível. E olha que meu filho tem 20 anos. E eu fiquei muito reflexiva com essa frase. Muito. Muito reflexiva. É forte, Juliana, né? que quer ter filho aí, é o único lugar que você não é substituível. E é pra vida, né? Não importa se a criança tá com 5 ou com 50. Sim. É pra vida. Só que hoje, antigamente, os pais eram referência. Sim. Só os pais eram a primeira referência dessa criança. Só que agora não estão sendo mais só os pais. Os cuidadores, Tem os né? pais, os cuidadores. São os cuidadores e as telas. Sim. É porque o ideal é até de 0 a 2, nada de contato com tela nenhuma, TV, tela de forma geral. De 2 a 6, até 2 horas com supervisão, sabendo que seu filho está acessando, de 6 em diante, o mínimo possível. Porque a oferta vai aumentando conforme a idade. Também vamos falar das mães, dos cuidadores que precisam, às vezes, deixar o mínimo de tela possível para fazer uma comida, porque pessoas que não têm suporte, entendemos isso também, tá? A circunstância daquela criança ser o capeta que não sossega enquanto não tiver um tablet na frente pra ele poder ver a galinha pintadinha dele. Não funciona assim. Isso aí foi construção. Não funciona assim. Isso aí foi construção. Como é que você... Todo comportamento comunica todo comportamento inadequado comunica uma necessidade não atendida. E como é que você resolve como é que você substitui a necessidade de um tablet, seja lá qual for, de um desenho, para de repente ela se distrair com alguma outra coisa? De repente... A gente vai ter que fazer psicoeducação, a gente vai ter que entrar na rotina dessa família, fazer uma anamnese da família, do funcionamento. E aí, é isso, nenhum psicólogo, nenhum educador parental, né, ele chega para determinar prioridades. Não, você tem a sua família, você tem o que é valor e o que é importante e o que é prioridade para você. Mas se você está procurando um educador parental, é porque tem alguma coisa que você está fazendo e que não está surtindo o resultado esperado. Sim. E aí o educador parental, ele vai lá, vai analisar aquilo ali e falar, o diagnóstico é esse. Tá acontecendo isso, por isso e por isso. A gente vai montar uma estratégia junto para resolver essa questão. E o ideal não é nem ser tablet não, tá? É TV. De todos, a TV é o menos pior. Porque a TV você não tem como, quer dizer... Postura, menos, até né? proximidade da visão. Controle não deveria ficar na mão da criança. Controle do TV. Porque eles ficam lá no YouTube, aí vê 30 segundos de um desenho, 5 minutos do outro,
Gente, o que é isso? E bebê? E no final No carrinho aqui com o celular, você não consegue tablet. ver nada, né? Você vê um Não, pouco não de presta tudo, atenção só em que no nada. final você não vê nada. E a paciência? Cadê? Aí a criança tá irritada, faz um monte de pirraça. Por que será? Tava quietinha no celular, no sofá, vendo YouTube. Não, E YouTube agora tá tendo essa crise. O ideal é um filminho, porque assim, no YouTube você vê, acabam entrando outros comentários. Por exemplo, até Netflix, você acabou de ver um episódio, em 10 segundos já emenda em outro. Então, Fora é a um filminho. oferta, né? Por exemplo, essa questão do... Aí voltando naquela questão lá da utilização infantil e tal, e o que eu queria pensar também um pouco dos efeitos psicológicos na criança, tanto nos adultos. Não sei se vocês viram um filme chamado Som da Liberdade. Não me recordo. Esse filme é um filme assim... eu me considero uma pessoa com sangue um pouco relativamente frio, tá? Mas me deixou um pouco incomodado, fiquei um pouco desconfortável vendo esse filme. Porque ele fala sobre o tráfico de criança, e como é que isso funciona. É basicamente o que tá rolando no YouTube, só que é um filme muito mais detalhado. Parece que o filme ele foi proibido, as distribuidoras não queriam exibir em alguns países, foi proibido, não deixaram exibir. E chegou aqui no Brasil, eles só conseguiram fazer, foi um filme independente, com baixíssima verba, com baixo orçamento, mas que com o intuito de trazer à tona basicamente o que aconteceu agora no YouTube, só que talvez até com uma pegada um pouco mais séria, porque mostra, tipo assim, desde do golpe que as pessoas abordam, né, os sequestradores no caso, eles abordam a família, falando que a gente viu o perfil do seu filho, da sua filha na internet, ele tem um perfil para poder ser um modelo infantil, um modelo mirim. E aí nessa, eles entram com proposta, vai ganhar tanto por mês e tal, não sei o quê. Aí acaba que os pais vão lá, liberam, isso dentro do filme que eu tava vendo. E aí, no dia seguinte, o estúdio, o estabelecimento em questão, todo mundo desapareceu, o carro desapareceu, o estúdio foi totalmente desmontado e simplesmente deram fim com a criança e levaram lá para um lugar, que não vou saber onde é que era, mas onde rolava toda a sessão de criação de foto, sessão de vídeo, e todas as crianças sendo obrigadas a servir, de forma sexualmente falando, aos donos ali desse negócio, né, desse produto e tal. Acho que isso veio muito à tona também, não tão aprofundado quanto esse filme faz, mas é um problema, assim, extremamente grave, né, que tem na E muito real, né? Muitas pessoas acontece com uma relativa frequência, muita gente ou não sabe ou simplesmente faz questão de fazer de conta que não está acontecendo e não fala muito sobre isso. Estou comentando isso porque como é que fica, até para o desenvolvimento da criança, quanto para os pais da criança, a parte psicológica da criança no futuro e dos pais, o abalo psicológico emocional. Uma criança consegue ser resgatada de um lugar desse? Se uma criança conseguir ser resgatada, qual que pode ser os efeitos A disso gente vai depois? trabalhar a vida inteira com redução de dano. Redução de dano. O dano tá feito. A marca tá ali, né? A marca tá ali. Dependendo do tipo de trauma, né, da experiência vivida e como aquela criança percebeu aquilo ali, principalmente na janela de desenvolvimento dela, dos anos de ouro, que seria do nascimento até os 7 anos, é marca para a vida. Quando a gente fala em psicologia, redução de dano, vou te dar um exemplo bem grosseiro, tá? Imagina uma pessoa adicta, ela é viciada em crack. Acho que eu ia falar, explica o que é a dica. Tá. Ela é viciada em crack e a redução de dano para aquela pessoa ali é fumar maconha. Ou seja, ela passou de uma droga, né, absurdamente que degrada o ser humano para uma coisa que não vai
não vai causar aquele nível de dependência ou aquele estrago na vida que poderia fazer. Ou seja, um dano menor. Um dano menor, redução de dano. Vai ter. Dano vai ter, mas é uma redução de dano. Então, dependendo do trauma, é isso. E tem muitas, por exemplo, para quem teve, né, um pai agressivo, viveu em violência doméstica, viveu em situações traumáticas de violência psicológica, pai alcoólatra, sim, enfim, nos primeiros anos de vida e experienciou aquilo tudo ali, é redução de dano. Esse filme eu lembro que ele me deixou bem desconfortável, bem incomodado, assim. Eu fui ver esse filme no cinema. Até então eu sabia da temática, mas não sabia que seria tão desconfortável assim. Mas é uma coisa que, assim, infelizmente acontece, né? Nem todo mundo dá atenção, ou porque simplesmente não sabe, ou às acha vezes... que não vai acontecer naquela família. Tipo, não, isso só acontece em filme. E eu acho que, assim, esse filme foi... quando esse caso agora da internet do YouTube veio à tona, esses vídeos aí do rapaz aí, que eu não vou falar para evitar dar problema, eu me lembrei na mesma hora desse filme. Então meio que esse filme, na verdade esse vídeo que a pessoa fez é uma coisa meio que complementando algo que dentro do filme que eu assisti, ele já aborda isso bem de forma bem detalhada, sabe? Automaticamente eu lembrei disso. Então, assim, só pra gente, de repente, pensar numa conclusão, acho que já foi mais ou menos tudo. Não sei se tem mais algum tipo de dúvida que a gente tenha passado. Mas, enfim, pra gente poder pensar, né, nas crianças aí do dia a dia, até nas próximas gerações, assim, se algum tipo de mensagem que a gente possa passar para os pais ou até para os tutores, né, da criança, tudo, para evitar de que isso aconteça, ou pelo menos, se não acontecer, reduzir, que isso tome proporções maiores até que chegue ao nível de sair de controle, assim. E aí eu falo para, de repente, vocês deixarem uma mensagem, e aí sim, se for o caso, vocês fazerem um convite, alguma coisa para as pessoas que estiverem assistindo, e aí divulgar a rede social. Se quiser, não tem obrigação, mas se quiser pode falar com a galera olhando para a câmera daqui. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. O adulto tem a função de proteger a criança, né? E ter os mínimos cuidados possíveis. Evitar a exposição, fazer combinados, passar a realidade dentro da maturidade daquela criança, tá? Não postar as coisas em tempo real. Tentar preservar o máximo possível. Isso, mas de que forma, assim, botando com mais detalhes, assim, Em que sentido? Você restringir ou você fazer esse acompanhamento? Sim, botar tempo, vistoriar, ter acesso ao que está vendo, explicar que nem sempre o amiguinho, né, no jogo que se diz, sei lá, Joãozinho de 10 anos, pode ser, sei lá, o Carlos de 50 anos, que existe, sim, pessoas mal intencionadas, para não passar informação nenhuma, evitar foto de escola. Se quiser muito postar, tampa o símbolo, tenta camuflar ao máximo aquela criança. Se possível, não fazer isso. Sim. Cuidado com as hashtags, cuidado com o que você vai mencionar. Eu diria que a maior forma de proteção para uma criança, para um adolescente, é a conexão. E eu acredito que muitos cuidadores tenham a relação pais e filhos, cuidadores e filhos, como uma relação dada, porque mora dentro da mesma casa. Não, a relação dos cuidadores com essas crianças, ela é construída no dia a dia. Então, quanto mais conexão, quanto mais você conversar com o seu filho, quanto mais você se interessar legitimamente pelo mundo dele e vocês tiverem uma conexão, sabe, de verdade, de confiança. Uma troca, né? Uma troca. Menos essa criança vai ter como referência
a rua, as redes sociais. Menos vulnerável também. Porque você precisa passar para sua criança, para o seu adolescente, os seus valores a cada momento. Você precisa conversar e conversar muito. E aí o que a gente vê hoje em dia são pais que se interessam legitimamente enquanto as crianças são pequenas, e quando eles vão crescendo, eu já não preciso me interessar tanto porque eles têm vontade própria. Mas como que a gente constrói uma relação e a gente mantém uma relação? Continuando nessa relação, se interessando legitimamente pelo mundo do outro. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa aqui final para os pais, construa a relação com os seus filhos. Não tenha a relação como dada. E essa construção é diariamente. É diariamente. Senta aqui, o que foi feito hoje na escola? O que você gostou, o que você não gostou? Algo tá te incomodando? Algo não tá incomodando? E se você não sabe fazer isso, busca conhecimento. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre o meu perfil, que é novo, mas eu falo sobre isso lá. Meu Instagram é @karinecorreia.psi, .psi. E lá eu falo para pais, para cuidadores, né? O meu objetivo foi tratar uma dor que eu vi de pais, de cuidadores e filhos sobre essa falta de conexão. Então lá eu falo sobre educação parental, eu falo sobre manejo de uma série de situações de crianças e adolescentes. No meu perfil eu não sou muito ativa, não. Mas também vou deixar aqui que é Espaço de Terapia Juliana Argento. Fala um pouquinho, mas não tanto quanto a Karine. Ainda estou me adaptando a esse mundo digital. Então é isso, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Coloca lá no grupo da família, da igreja, da escola, da academia. Todos os grupos que vocês conseguirem, tá bom? Se vocês quiserem deixar nos comentários alguma sugestão para um próximo episódio, algum convidado que vocês tenham curiosidade em saber sobre, manda aí pra gente que a gente vai ficar de olho e valeu!